Bem, nesse vídeo nós vamos tratar de assuntos realmente importantes que estão acontecendo no momento, que é o julgamento do Alexandre de Moraes lá na Justiça Americana, o Brasil colocando a AGU para defender o Alexandre de Moraes, quer dizer, deixou de ser pessoa física, passou a ser pessoa jurídica, ou seja, o governo brasileiro está tutelando as ações do Alexandre de Moraes, que estão sendo motivos de questionamento pela Justiça Americana. Significa que também a justiça americana vai contestar a ação do governo brasileiro nessa participação na defesa do AGU. E a outra coisa também que está chamando a atenção é o Fórum de Lisboa, onde Alexandre de Moraes, Zanin, né, e Gilmar Mendes fazem, né, uma ação premeditada dizendo que quer e deve e vai regular as redes sociais, aumentando a tensão com o governo americano. Porque o que o Alexandre de Moraes está sendo julgado nos Estados Unidos é justamente sobre essa inserção, né, do governo brasileiro dentro né, das redes sociais, das big techs da vida. Bem, e outra coisa que está chamando a atenção é o fato do governo americano decretar, né, que o Brasil tem duas organizações terroristas, que é o PCC e o Comando Vermelho, que deixam o governo muito inquieto, porque isso provocou um furacão dentro do governo. O governo não queria de jeito nenhum que decretasse, né, que o Brasil tem grupos terroristas. Ah, que isso vai afetar a soberania nacional, a independência do Brasil, vai trazer invasão. Agora eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. A questão do terrorismo no Brasil foi colocada a partir do 8 de janeiro de 2023. Então, o governo está assustado agora por esse assunto, mas nós temos um fato que aconteceu em 2023, no 8 de janeiro, que foi classificado como um atentado terrorista. Então, nós tínhamos terrorismo aqui desde 2018. Mas aí é que é o problema, né? Aquelas pessoas que praticaram o terrorismo lá em Brasília são as mesmas pessoas que foram presas. Aí é que está o problema. Vou mostrar para vocês que relembrar é importante. Matéria da Globo dando cobertura, né, aos atos do 8 de janeiro. Aí você pergunta, ué, então já tinha terrorismo aqui? Por que, que o governo está preocupado com o termo terrorismo? Vai vendo. De uma invasão de terroristas que chegaram aos palácios de Estado, tanto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Há alguns minutos, a polícia conseguiu retomar o controle e afastar o grupo de terroristas do prédio do Supremo e também do Palácio do Planalto, que a gente vê na parte esquerda da tela no alto. A polícia tentando dispersar essa multidão de terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e que ainda estão nas imediações e dentro do Congresso Nacional, onde milhares de terroristas invadiram o prédio do Congresso, o do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. A gente está vendo agora o momento em que os terroristas derrubaram um policial da cavalaria de cima do cavalo e começaram a golpear esse policial. Isso aconteceu na Praça dos Três Poderes. Criminosos desses milhares de terroristas que saíram não só de ônibus que chegaram a Brasília, mas também como do acampamento que estava montado desde o fim do ano passado em frente ao quartel-general do Exército. Começam a chegar é de que há sim prisões de terroristas em Brasília. A informação que chega é essa, nós ainda estamos confirmando essas informações, mas já começam a surgir relatos. 150 arruaceiros terroristas já estão presos. Aí que vem a questão. O governo brasileiro está. Não! Né, você vê aí a turma do governo, aí, a turma da esquerda, falando que não, que vai ser um complicado falar que o Brasil tem terrorismo. Ué, eles estão falando isso desde 2023. Tá aí, ó, a matéria. Tá certo? Agora, a questão é o seguinte, porque
se cobrar na justiça a dosimetria das pessoas que foram presas, vai ver que essas pessoas não têm crime, porque vai ter que individualizar a conduta. Individualizar a conduta é trazer a prova material de que as pessoas que foram presas cometeram crime, né, de depredação, alguma coisa, né? Porque eles foram buscar pessoas lá no QG no dia seguinte, pessoas que nem estavam lá, né, que chegou depois. Então, a pergunta que fica: os terroristas que foram presos são os terroristas que fizeram, né, o vandalismo lá? Não. Então, onde estão os terroristas que fizeram a depredação? Talvez sejam esses terroristas que o governo americano está correndo atrás. Tá certo? Agora vamos analisar a coisa da seguinte forma. Essa questão do Gilmar Mendes, lá no Fórum de Lisboa, tentar avançar para cima das Big Techs de novo, porque é isso que está fazendo o Alexandre de Moraes responder processo. Isso que colocou o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, que depois, né, tirou. E é isso que está causando problemas com relação, né, à balança comercial do Brasil e Estados Unidos. É daí que estão vindo as tarifas, as sobretaxas. Então, esse é o calcanhar de Aquiles que está sendo colocado pelo governo Lula. Quem está comprando essa briga não é filho de Bolsonaro, não é ninguém da direita, entendeu? Quem está comprando essa briga é o próprio governo. E aí você põe no colo de quem? Do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Paulo Gonet, que estavam lá em Lisboa, no fórum, tentando reforçar essa ideia de que tem que regular as redes sociais. Vamos entender isso na prática? Estamos falando do 8 de janeiro. Mas o Supremo Tribunal Federal instituiu o programa de combate à desinformação no dia 27 de agosto de 2021. Entendeu? Esse programa, a partir de 2021, começou a monitorar as redes sociais. Então, a estrutura é uma estrutura violenta. Você fala assim, ficar só olhando. Não. O que era esse programa? Proteger a imagem institucional, combater práticas que afetam a confiança das pessoas no Supremo, garantir a exatidão das informações, evitar que narrativas falsas distorçam o significado ou alcance das decisões do tribunal e defender a democracia, mitigar ataques que colocam em risco os direitos fundamentais e a estabilidade democrática. Então, mitigar ataques. O que significa isso? Que esse programa de desinformação não serviu para mitigar o 8 de janeiro. Serviu para fomentar o 8 de janeiro. Porque nunca na história do Brasil aconteceu algo desse tipo, de pessoas invadirem os 3 prédios, os 3 poderes, e fazer um vandalismo lá dentro. E foi quando nós começamos com esse programa de combate à desinformação, de regular as redes sociais, de monitorar as redes sociais. Então é sinal que esse programa, em vez dele ajudar, ele piorou. Por quê? Porque aconteceu depois que se criaram esse programa. E olha, esse programa é muito violento. Ele tem né, essas parcerias de monitoramento com o TSE. Como é que isso funcionava? Programa de enfrentamento de desinformações, relatórios de investigações jornalísticas, como o caso apelidado por críticos de Vaza Toga, apontaram que entidades parceiras do TSE no combate à fake news, como a empresa de tecnologia Power e a ONG Instituto Democracia em Cheque, a DX, receberam financiamento ou tinham conexões indiretas com funções e agências internacionais, incluindo a USAID, que é a Agência de Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. No entanto, essas ferramentas realizaram a varredura e monitoramento de fontes abertas e grupos públicos, com palavras-chave em redes sociais, e não por meio de vírus ou software espião, entendeu? Então, eles tinham uma varredura que dava para identificar qualquer ameaça à instituição.
Então, como é que aconteceu o 8 de janeiro com esse programa em evidência? Olha, contratações oficiais de monitoramento de redes. Tanto o STF quanto o TSE realizaram licitações públicas regulares para contratar empresas de clipping, não sei lá, e monitoramento de redes sociais. O objetivo dessas contratações de mercado, como pregão eletrônico aberto pelo STF, é mapear menções públicas à corte, identificar tendências, georreferenciamento de postagens abertas e possíveis ameaças de segurança institucional. E o 8 de janeiro aconteceu? Com esse monitoramento? Isso nunca aconteceu antes, não tinha esse monitoramento, não existia isso. Os soft espiões reais investigados no Brasil. Os programas espiões legítimos, os meu inglês é horrível, né? Spyware. Você sabe o que eu estou falando, né? SPYWARES. Spearway, sei lá, que geraram grandes investigações no Brasil, não possuem relações com parceria entre Estados Unidos, o STF, TSE e os principais são. O Fort Smiley, desenvolvido pela empresa israelense, né, foi comprado pela Agência Brasileira de Inteligência no final de 2018. Ele foi comprado no final de 2018. Quem era o governo de 2018? Michel Temer. Quem controlava a Polícia Federal em 2018? Michel Temer. Então, foi comprado no governo do Michel Temer, quando Alexandre de Moraes chegou a ser ministro da Justiça na época. Então, esse serviço de espionagem, Fort Smiley, começou a vir no meio do governo Temer. E o Pegasus, desenvolvido pela também israelense, um software altamente invasivo capaz de infectar celulares remotamente. O STF abriu, inclusive, audiências públicas para debater e regulamentar o uso desse tipo de tecnologia invasiva por órgãos estatais. Então, nós temos um debate para ser feito. Temos terrorista ou não temos? Está aí a Globo falando que no 8 de janeiro estava cheio de terroristas no Brasil. Que eles invadiram os prédios dos três poderes, coisa que jamais aconteceu no Brasil. E agora aconteceu quando a gente tinha esse monitoramento extensivo dos meios de comunicação. Vamos voltar aqui para os vídeos. Vamos colocar uma fala do ministro Fachin. Isso em 2021, agosto de 2021, quando começou esse programa, entendeu? De monitoramento extensivo, para fiscalizar. Isso que é uma ameaça. Isso foi em 2021. O 8 de janeiro foi em 2023. Então já tinha 2 anos de experiência no assunto, já estava super sofisticado. E aconteceu o 8 de janeiro? Explica isso para mim. Vamos ver. Bem-haja imprensa livre que não substitui a história por fábulas. O Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, vem na hora devida. Historicamente, e sobretudo nos Estados democráticos, as instituições figuram como protetoras do Estado democrático e, portanto, como protetoras da verdade que emerge do Estado e da sociedade democrática. E, nesse sentido, atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Então, essa fala dele foi quando foi inaugurado, 27 de agosto de 2018, o Programa de Enfrentamento de Combate à Desinformação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Você vê o grau do problema que a gente está vivendo no Brasil. Na época do 8 de janeiro, nas vésperas do 8 de janeiro, especialistas, agentes da ABIN, alertaram o governo, fizeram 33 alertas ao governo, tanto do Distrito Federal como do governo federal, que estavam fazendo chamamento de ameaças para invadir os prédios dos três poderes.
Cadê o programa de enfrentamento à desinformação? Que não viu isso? Essas informações foram detectadas aonde? Nas redes sociais. 33 alertas foram dados ao ministro da ABIN na época, que era o G. Dias, falando para ele, estão colocando nas redes sociais que vão vir para Brasília e vão para a tomada de poder. E cadê o enfrentamento, o programa de enfrentamento à desinformação, de combate à informação antidemocrática? Que não monitorou isso? Que não derrubou esses perfis? Que deixou que essa notícia esparramasse pelo Brasil e atraísse desavisados para vir para Brasília? Com esse chamamento? Por que eles ignoraram esses alertas? Aí você fala, omissão, prevaricação. Ou foi de propósito? Porque tinha um controle das redes. Tinha o programa de enfrentamento à desinformação. Eles tinham isso. Por que eles não monitoraram e não derrubaram essas redes e não alertaram as forças de segurança pública de Minas Gerais, quer dizer, de Brasília, para não deixar que essa coisa acontecesse? Então, o programa de enfrentamento à desinformação não serviu para garantir a segurança dos três poderes. Pelo contrário, contribuiu para facilitar. Pelo que você está vendo, é isso que eu estou falando. E aí, o que o pessoal vai pensar? Será que quem convocou esses atos eram pessoas ligadas ao governo? Por isso tinha que ser ignorado esses alertas? Quem estava convocando as pessoas para ir para Brasília fazer esse vandalismo? Não foram reprimidas, não foram derrubadas seus canais, não foram colocadas segurança nos prédios? Aí você entende e começa a pensar. Porque penso, logo existo. Olha, então isso aí foi a armação do próprio governo que fez esse chamamento para ir para Brasília? Isso é que chama de controle de rede social? Agora eles querem continuar fazendo isso. E é isso que está preocupando o governo americano. Vamos ver esse finalzinho do discurso do Edson Fachin. Na época ele era ele era presidente do TSE. Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas, relatos descabidos de diversas ordens. E tudo, a rigor, se entende, mesmo o ininteligível, porque nas palavras de Garrigues Walker e González de la Garza, a mentira é essencial para justificar o injustificável. A mentira é essencial para justificar o injustificável. Então, como é que você justifica que com o monitoramento das redes sociais, em tempo real, você posta um vídeo que tem lá, eles leem pela palavra-chave. Na mesma hora aparece lá, postou esse vídeo, postou esse áudio, postou esse texto, falando de invasão. Automaticamente, o alerta chega lá no programa de enfrentamento de desinformação. Olha aquela matéria, derruba ela porque ela vai fazer uma ameaça institucional. Não fizeram isso. Então, essa última fala do Fachin, ela é muito sintomática. Percebe? Vamos repetir aqui. Deixa eu botar no ponto aqui. Pega desse ponto aqui, vamos lá. Desinformação do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, vem na hora devida. Historicamente, e sobretudo nos Estados democráticos, as instituições figuram como protetoras do Estado democrático.
e, portanto, como protetoras da verdade que emerge do Estado e da sociedade democrática. E, nesse sentido, atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Bem, então não pode atacar. E por que atacar? E por que deixou que atacasse? E por que ignorar os alertas? Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas, relatos descabidos de diversas ordens. E tudo, a rigor, se entende, mesmo o ininteligível, porque, nas palavras de Garrigues Walker e González de la Garza, a mentira é essencial para justificar o injustificável. A mentira é essencial para justificar o injustificável. Então, é injustificável você dizer que com um programa de enfrentamento à desinformação, você não conseguiu evitar algo que nunca aconteceu no Brasil, que é a invasão dos 3 poderes. Apesar dos 33 alertas. E tem isso, porque o programa de enfrentamento à desinformação não derrubou esses perfis e essas mensagens. E, apesar disso, também não utilizou nenhum sistema de proteção dos prédios, apesar de 33 alertas. Então, não dá para justificar o injustificável. Então, agora eles começam de novo com esse programa, né? E aí vai lá para Lisboa, faz um fórum e falam isso. A grande questão no momento é como tratar a democracia, como manter a democracia nesses tempos de inteligência artificial, nesses tempos sem ainda uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia. Nós não teremos nem democracia e muito menos liberdade de expressão. E esse é o grande desafio atual. Muito obrigado. Começar pela necessidade de proteger a própria democracia por meios de ação da segurança pública. Nós vivemos recentemente, há um ano, a condenação de pessoas que intentaram contra a democracia, que procuraram subverter o regime democrático. E parece que nós esquecemos disso, mas é algo que no resto do mundo não houve esse esquecimento. O digital é precisamente um movimento que surgiu com o escopo de, para além da clássica lida do constitucionalismo com o controle do poder estatal, buscar a limitação do poder privado dos grandes atores da internet por meio de reconhecimento, da afirmação e da proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital. Ao lado da preocupação com a salvaguarda de direitos dos cidadãos, as autoridades e a sociedade civil devem encarar a regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial não como questões periféricas, mas como condição de preservação do próprio regime democrático. Diante desse cenário, o Brasil, acredito, vem fazendo a sua parte. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar 2 temas de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet e fixou parâmetros de responsabilidade das plataformas digitais. E há 10 dias, o governo federal editou decretos que dão operacionalidade àquela decisão, atribuindo à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a competência para fiscalizar o cumprimento das regras pelas plataformas. Trata-se, como tenho dito, de um avanço civilizatório. Então, vocês entendem por que eu estou preocupado? Por que o momento de tensão com os Estados Unidos está no seu grau máximo, desde que nós começamos esse debate, né, de Estados Unidos e Brasil com relação, né, à censura no país. Você viu que o Gilmar Mendes colocou que passaram por cima do Congresso. Criaram normas, porque o Congresso não quer que tenha isso. Isso não é aprovado no Congresso. Aquele negócio, por exemplo, o cara é casado, tem uma esposa. Ele fala para a esposa assim: olha, eu quero você, porque eu quero que você vá lá e faça uma plástica nos seus seios. Quero que você fique com seios maiores. Eu gosto de seios grandes. Aí a esposa fala para ele assim:
Meu querido, meu parceiro, eu estou saudável com meus seios do tamanho que ele está. Isso para mim não é prioridade. Não, mas você tem que seguir a norma do nosso casamento. Você tem que me fazer feliz. E para você me fazer feliz, você tem que aumentar os seus seios. Mas espera aí, eu preciso ser feliz também. Você tem que me fazer feliz. E eu sou feliz com os seios do tamanho que eles são. Então, pelo amor de Deus, não vem interferir naquilo que não é de sua competência. Essa é a história. Vocês estão entendendo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Você está acompanhando o nosso trabalho aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Esse é o vídeo 999. Do próximo já será 4 dígitos. E ó, nós estamos aqui numa ralação para levantar essa lebre e debater isso com você. Porque a nossa preocupação é unir a sociedade brasileira. E para isso, nós temos que ter muita sensatez, muito pé no chão e muita reflexão. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, tá certo? E se inscreva no nosso canal. Um comentário vai ajudar bastante. Um abraço. Eu fico errado aqui porque eu fico caçando. Onde que eu tô? Ah, eu tô aqui. Tchau para vocês.